Olá, sou o Dr. André Araújo, cirurgião plástico, especialista em plástica pós-bariátrica e lipedema. E hoje nós vamos aqui explicar o que são os alimentos remosos e principalmente por que devemos evitar o seu consumo, diminuí-los ou cortar eles na fase pré e pós-operatória da sua cirurgia plástica. E claro, do tratamento do lipedema também. Trouxe aqui novamente a nossa queridíssima doutora Mônica, que é nutricionista aqui do Instituto André Araújo, tem muita propriedade para explicar aqui para a gente sobre os alimentos remosos. Doutora Mônica, então o que são os populares ditos aí alimentos remosos? Explica para a gente. Então, alimento remoso é uma palavra aí de uso popular para descrever alimentos que atrapalham numa recuperação de uma pessoa doente ou uma pessoa que passou por uma cirurgia, né? Então, aqui a gente tem esses pacientes nossos cirúrgicos, que a gente tem um cuidado aí para não oferecer e tentar regular essa alimentação para que a pessoa não tenha problemas de cicatrização, de digestão, constipação aí depois da cirurgia, né? Exatamente. Então, nós podemos dizer aí que esses alimentos remosos seriam os alimentos que vão atrapalhar ali na cicatrização, vão atrapalhar também a questão do controle da dor. Os pacientes podem ficar mais inflamados, podem sentir dor, ter uma dificuldade de recuperação, uma constipação intestinal também. Seria isso? Exatamente. São alimentos mais inflamatórios que vão prejudicar todo o processo aí de recuperação no pós-cirúrgico, mas que também precisam ser evitados ainda antes de fazer a cirurgia, que são os alimentos, os embutidos, e aí a gente entra mortadela, presunto, salsicha, linguiça, bacon, inclusive, que é muito consumido. Os alimentos ricos em nitrito também entra o vinho, o álcool por si só. Alimentos de mais difícil digestão aí no pós-cirúrgico, as carnes, principalmente vermelha, carne de porco, que são mais difíceis de digerir, que podem atrapalhar um pouquinho essa recuperação. E os açúcares, carboidratos em excesso também prejudicam. Os alimentos remosos basicamente são esses alimentos, os multiprocessados que a gente chama, né, que tem corantes, acidulantes, os fast foods, aquelas frituras. Principalmente esses com muito aditivo químico, que é conservante, corante, aromatizante, adoçante. Mas a gente também hoje, apesar de remoso não ser uma palavra de uso científico, a gente tem muita pesquisa também em relação a isso, né? Os alimentos e o seu potencial ali de recuperação. Tem alguns alimentos que são alimentos bons, considerados saudáveis, mas que podem prejudicar um pouquinho ali na recuperação, que são os alimentos alto em FODMAP, que são carboidratos fermentáveis. Então, os feijões, né, que todo mundo come, sabe, que depois tende a ficar ali um pouco mais distendido, isso tende a prejudicar um pouquinho a pessoa na recuperação. Repolho, couve-flor, brócolis, frutas com caroço grande, então abacate, manga também pode gerar esse desconforto um pouquinho depois aí da cirurgia. Excelente, tá vendo, pessoal? A importância aí de entender quais alimentos vão ajudar ali no pós-operatório, quais que a gente deve evitar, apesar de alguns deles aqui, né, serem recomendados, em outras situações são alimentos saudáveis, mas no seu pós-operatório eles podem trazer algum prejuízo momentâneo ou causar algum desconforto, né? E além, temos os alimentos remosos, alimentos inflamatórios, esses alimentos que a gente deve evitar, mas também nós temos aqueles alimentos que vão ajudar a gente aí, tanto no pré quanto no pós-operatório, né, doutora Mônica? Perfeito. No geral, os alimentos da natureza, né, são os que contribuem para a gente desinflamar antes da cirurgia, então caprichar nos legumes, nas frutas e nas carnes. E no pós-cirúrgico, a gente tem que pensar que a gente precisa ajudar o corpo aí a produzir colágeno para
começar a fazer uma boa cicatrização e recuperação das estruturas que foram mexidas. E como a gente ajuda a produção do colágeno, né? Consumindo alimentos ricos em vitamina C, por exemplo, as frutas cítricas, mas temos vitamina C na acerola, vitamina C no mamão também. Alimentos ricos em vitamina E também vão ajudar, as oleaginosas, as sementes, o próprio colágeno, que também está nas carnes, nas vísceras. Também os minerais como zinco e selênio também são importantes aí para a recuperação, que a gente também vai encontrar em castanha, como castanha do Pará. Excelente, muito bem. Então, pessoal, a cirurgia plástica, ela vai trazer muitos benefícios, vai melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Entretanto, para a gente ter sucesso, é muito importante fazer um pré-operatório adequado, de ter uma equipe que vai fazer a sua cirurgia e um pós-operatório também. E para a gente atingir esses nossos objetivos, tanto o seu pré quanto o seu pós-operatório, o cuidado na alimentação está relacionado ou acompanhado por um profissional nutricionista preparado, especialista, vai contribuir para que a gente atinja esse nosso objetivo, esse sucesso almejado na cirurgia plástica, seja na pós-bariátrica, seja no lipedema, seja na cirurgia estética. Todas elas nós vamos ter alimentos que devemos evitar e alimentos que nós devemos consumir com mais intensidade para que a gente tenha uma recuperação, uma cicatrização mais apropriada. Se você tem alguma dúvida sobre a cirurgia plástica, o pré e pós-operatório, sobre a nutrição, tanto no tratamento pré-operatório, pós e também, claro, do lipedema, entre em contato com a nossa equipe, fale com a doutora Mônica, que será um grande prazer em poder ajudá-los. E eu vou pedir aqui, se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.